Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Estados Unidos e Brasil, líderes mundiais, puxam o crescimento da produção de soja no mundo. Mercado do milho encontra cenário positivo de uma semana para cá, com pequena reação nos preços. Indústria de carne bovina brasileira fechou o mês de outubro com faturamento superior a 400 milhões de dólares nas exportações e mais de 107 mil toneladas embarcadas. Preços do leite continuam em queda no mercado spot. Mercosul poderá ser o maior fornecedor de alimentos para a União Europeia. Brasil e Estados Unidos na era Trump. Como fica o agronegócio? E o agronegócio está começando. Estados Unidos e Brasil, líderes mundiais, puxam o crescimento da produção de soja no planeta. Uma surpresa nesta safra será a produção da oleaginosa, que deverá atingir um volume mundial recorde de 336 milhões de toneladas. Os norte-americanos acabam de anunciar uma safra de 119 milhões de toneladas, não imaginada no início do plantio, enquanto a safra dos Estados Unidos já está praticamente toda dentro dos armazéns. A brasileira, também prevista em um patamar recorde, ainda depende das condições climáticas. Se tudo der certo, poderá ficar de 103 milhões de toneladas, entre 103 a 105 milhões de toneladas, pelo menos é o que espera a Conab. E no final da safra 2016-2017, o mundo terá uma sobra de aproximadamente 218 milhões de toneladas de milho, o suficiente para 78 dias de consumo. Já o estoque da soja vai a 82 milhões de toneladas, um volume que cobre 43 dias de consumo. Os estoques mundiais estão, no entanto, em 114 milhões de toneladas. E neste momento, o mercado do milho encontra duas tendências. Uma que seria o período nas últimas semanas de um processo de queda nos preços. E esse cenário mudou em um pouco de uma semana para cá, com pequena reação nesses preços. Existe aí um ajuste do mercado do milho de forma geral. E se trabalhar com as médias, tanto de outubro quanto de novembro, nós estamos vendo aí uma queda das cotações. As exportações de outubro também ficaram abaixo dos números estimados anteriormente pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e na última semana o órgão reduziu a sua estimativa em 1,5 milhão de toneladas, o que deve implicar em estoques maiores. Por outro lado, o resultado das eleições americanas pode refletir nas taxas de câmbio, o que muda os níveis de importação e exportação. Com taxa de câmbio maior, certamente os vendedores acabam observando possibilidade de um reajuste positivo aqui dentro do Brasil. O comportamento retraído diminuiu a pressão em algumas regiões. As variações, embora positivas, ainda apresentam percentuais muito pequenos. O ponto é que as variações negativas diminuíram, pelo menos no curto prazo. A indústria de carne bovina brasileira fechou o mês de outubro com faturamento em mais de 449 milhões de dólares nas exportações e mais de 107 mil toneladas embarcadas, basicamente 108 mil toneladas. Os dados foram divulgados agora, recentemente, pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, e a China voltou a figurar na primeira colocação entre os países que mais compraram a carne bovina brasileira, com um faturamento de 94 milhões de dólares, 38% a mais do que o mês de outubro, o que gerou um volume de 21.300 toneladas exportadas, um aumento de 35%. No mesmo período, Hong Kong apresentou um crescimento de 5% em faturamento, 91 milhões de dólares, e de 1% no volume exportado, 25 mil toneladas. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para quase todos os municípios, nós teremos hoje tempo nublado, pancadas de chuva, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuvas com trovoadas. Alguns municípios terão tempo parcialmente nublado e sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás.
Porangatu, 33 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 21 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 22 a mínima. Jussara, 31 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 29 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 27 a máxima e 20 a mínima. Ipameri, 30 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os preços do leite continuam em queda no mercado spot. E o Mercosul poderá ser o maior fornecedor de alimentos para a União Europeia. E o Brasil e os Estados Unidos na era Trump. Como fica o agronegócio? Nós voltamos já.